Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nesse vídeo eu vou voltar a falar novamente sobre o assunto mais comentado dessa semana, que é a prisão do deputado federal Daniel Silveira, feita pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Mas antes eu peço a você que observe se já é inscrito nesse canal. Se você não for, clique aí no botão inscrever-se, se inscreva agora mesmo. Ative também o sininho das notificações para que você seja notificado de novos vídeos que eu poste aqui no canal. E ao final do vídeo, se você gostar, não esqueça de deixar o seu like. Vamos então falar sobre esse assunto polêmico que está sendo muito comentado durante toda essa semana, que é a prisão do deputado federal Daniel Silveira. O que eu tenho ouvido muito se falar na grande mídia e inclusive nas redes sociais, são pessoas falando sobre o respeito às instituições. Inclusive, houve ministros do STF falando que o deputado Daniel Silveira não respeita as instituições. Na verdade, esses ministros estão confundindo a instituição Supremo Tribunal Federal com as pessoas que estão investidas no cargo de ministro do STF. Os 11 ministros do STF, eles não são a instituição STF. As instituições, elas existem desde quando o Brasil é um país. A presidência da República, por exemplo, desde quando o Brasil se tornou uma república, existe essa instituição. A Câmara dos Deputados, o Senado, desde quando foi criado, essas instituições, elas existem e por ali já passaram várias e várias pessoas, assim como no Supremo Tribunal Federal. Apesar de que o cargo lá no Supremo ele é quase vitalício, porque é até os 75 anos, né, onde tem a aposentadoria compulsória, mas um dia a pessoa vai completar 75 anos, como aconteceu recentemente com o ministro Celso de Mello, e ele vai ter que deixar aquela instituição e a instituição vai continuar existindo. Então, quando alguém critica ministro do Supremo Tribunal Federal, quando alguém critica o presidente da República ou critica um deputado, um senador, ele não está fazendo crítica à instituição, ele está fazendo crítica às pessoas que estão investidas naqueles cargos. E o que nós vimos agora não raramente é pessoas confundindo as instituições com as pessoas que estão lá ocupando esses cargos. Por exemplo, quando nós pedimos o impeachment de um presidente, e quando acontece o impeachment desse presidente, não está acontecendo o impeachment da presidência da República. Está acontecendo o impeachment da pessoa que estava ocupando aquele cargo de chefe da presidência da República, chefe do executivo, que é, no caso, o presidente. Quando acontece a cassação de um deputado ou de um senador, não está sendo cassada a instituição, está sendo cassada a pessoa investida naquele cargo. Nós temos vários pedidos de impeachment de ministros do STF lá no Senado, porque quem é responsável por julgar pedidos de impeachment de ministro do STF é o Senado, apesar de que o Alcolumbre ficou lá esse mandato inteiro dele e ele não colocou nenhum dos pedidos para ser votado, e esperamos que agora o Rodrigo Pacheco resolva colocar na pauta para votação algum pedido de impeachment desses aí. Inclusive o Alexandre de Moraes tem vários pedidos de impeachment lá. E esse pedido de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal não é o pedido de impeachment da instituição, é apenas de um integrante daquela Suprema Corte. Quando as pessoas vão para as ruas se manifestar contra o Supremo Tribunal Federal ou contra um presidente da República, também não está, como eles dizem, fazendo um ato antidemocrático pedindo o fechamento de instituições. Não é isso. Diferentemente de um vídeo que nós vimos aí dias atrás do ex-deputado do PT, Vadir Damus, falando que tinha que ser fechado o STF. Ele não fala em tirar os integrantes, trocar os integrantes daquela Suprema Corte. Ele fala claramente em fechar o STF. Essa sim pode ser considerada uma manifestação antidemocrática. Mas quando alguém vai lá e fala fora STF, se referindo aos ministros que lá estão tomando decisões arbitrárias, como o Alexandre de Moraes fez agora, não há nenhum pedido de fechamento da instituição, mas sim que se troque
aqueles ministros que ali estão agindo em desconformidade com a lei, porque eles estão lá para preservar, para cuidar da nossa Constituição e não para agir contra a Constituição Federal. O que o ministro Alexandre de Moraes fez foi uma arbitrariedade e foi, inclusive, uma jabuticaba jurídica, porque não existe em lugar nenhum no nosso ordenamento jurídico um mandado de prisão em flagrante. Isso não existe. Quis alegar ele fazendo ali uma acrobacia, né? E como esse vídeo ainda estava nas redes sociais, ainda estava no ar, o Alexandre de Moraes, então, alegou que isso era um crime que ainda estava sendo continuado e que isso se dava, então, um flagrante. Sendo assim, ele teria, então, que decretar a prisão do Vadir Damus, do Lula, que tem vídeos do Lula também criticando o STF, o Zé Dirceu, que critica veementemente a Suprema Corte, e eles, apesar de serem condenados, o que o Supremo fez, soltou os dois e hoje eles nem tornozeleira eletrônica eles usam, ao passo que o jornalista Oswaldo Eustáquio, que foi preso, se acidentou lá dentro da cela, teve uma lesão na coluna e está internado, está usando inclusive tornozeleira eletrônica. A Sarah Winter também, não sei se já foi tirada a tornozeleira eletrônica, mas ficou muito tempo presa em prisão domiciliar usando tornozeleira eletrônica. Então, nós vemos claramente que há um duplo padrão no entendimento desse pessoal do STF e deixa bem claro que quando a pessoa é de direita, ela não pode falar nada, e quando a pessoa é de esquerda, ela pode falar tudo, e isso seria democrático. Eu vou colocar para vocês agora aqui um vídeo curto do senador Cajuru, fazendo graves acusações ao ministro Gilmar Mendes. Dê uma olhada aí e tire as suas conclusões sobre esse vídeo. Era eu, seu bandido, seu corrupto, entendeu? E a CPI da toga vai lhe convocar. Você vai ser o primeiro, você vai ser o primeiro a ser questionado. Nós queremos saber como você tem 20 milhões de patrimônio. De onde você tirou esse patrimônio? De Mega Sena? De herança de quem você tirou, Gilmar Mendes? Foram das sentenças que você vendeu, seu canalha! Das sentenças que você vendeu. Senador, e as propriedades dele em Portugal? A sua hora, apartamentos em Portugal. Como que o senhor vive 12? Vocês sabiam disso? Eu tenho o portal da transparência, vou apresentar amanhã nas redes sociais. Ele viaja 12 vezes por mês a Portugal ao dinheiro de vocês. Vocês pagam a passagem aérea dele de primeira classe. Diz que tem vários imóveis lá, né? Tem vários imóveis lá. Uma novidade que ele mandou soltar o Beto Richa, o famoso. O Beto Richa é sócio dele. O Aécio Neves é sócio dele, o Marconi Perillo é sócio dele da Super Frango, aqui perto de Goiânia, aqui em Itaberaí. É Itaberaí ou Nerópolis? Itaberaí. A Super Frango tem como sócio ele, o Marconi e o Aécio Neves. Então nós vamos pegar, apurar, investigar todas as empresas que eles são sócios, que eles têm negociação, por que ele protegeu o Aécio Neves, por que ele protege o Marconi Perillo, por que ele protege tantos outros políticos. E mais um sócio oculto, hein? Lula da cadeia. Então, ele é o primeiro foco da nossa CPI da toga, que eu vou ser o relator ou o presidente dela, ou sendo membro eu tenho a mesma importância, mas o primeiro alvo é ele, Gilmar Mendes. Depois vamos nos Lewandowski da vida. Como você viu aí, o senador Jorge Cajuru, ele faz acusações gravíssimas contra o ministro Gilmar Mendes, gravíssimas. Inclusive ele fala que o ministro Gilmar Mendes vende sentença. Quer uma coisa mais grave do que isso? Isso é muito mais grave do que um cidadão ir lá nas redes xingar um ministro. E o Gilmar Mendes, pelo menos porque eu saiba, não fez nenhuma declaração a respeito disso, não mandou prender o senador. Por que será que o Gilmar Mendes fez de conta que não viu esse vídeo? Será que é porque há algum fundo de verdade nas declarações do senador? Será que ele teme que o senador tenha alguma prova daquilo que ele acusou o ministro? Então, meus amigos, a coisa tá virando bagunça. O Brasil tá virando uma baderna onde os ministros do Supremo, eles fazem o que querem, eles não obedecem mais às leis, não obedecem à Constituição, a lei maior, que eles estão lá para resguardar a nossa Constituição, e eles não obedecem, eles ferem a Constituição a todo momento, e eles se acham que são os deuses
Inclusive, nós vimos agora o ministro Marco Aurélio Mello dando declarações de que se a Câmara passar a mão na cabeça do Daniel Silveira, será um suicídio político. O que o ministro Marco Aurélio Mello está fazendo com isso, com uma declaração dessa? Ele está, na minha opinião, ele está fazendo uma pressão sobre os parlamentares para que os parlamentares não votem contra a decisão do Supremo, porque a decisão do Alexandre de Moraes foi referendada pelos outros 10 ministros, então foi por unanimidade a decisão de manter a prisão do deputado. E todos nós sabemos que é uma prisão ilegal, não precisa ser nenhum jurista. Eu sou bacharel em Direito, tenho um certo conhecimento, mas não precisa ser nenhum conhecedor das leis, basta saber ler e ler a Constituição Federal, que você vai ver que a prisão é ilegal e que houve sim um malabarismo, um contorcionismo dos ministros para darem um certo ar de legalidade às suas decisões. Então, se fala muito em interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal, se falou muito que o presidente se interferia nas instituições essas que são do Poder Executivo, inclusive, como a Polícia Federal. Mas o Marco Aurélio Mello, ministro do STF, interfere no Poder Legislativo e ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Nós não vemos a imprensa, muito pelo contrário, a imprensa está aplaudindo o STF, dizendo que está prendendo um bolsonarista, um extremista de direita. E eles estão aplaudindo isso como se fosse a coisa mais bonita do mundo. Então, meus amigos, vamos ver, hoje à tarde está marcada a reunião lá na Câmara, a sessão na Câmara, né? Para votar se mantém ou não essa prisão absurda. E, sinceramente, eu espero que a Câmara reverta isso, que a Câmara vote contrariamente à manutenção dessa prisão ilegal, mas eu tenho que ser sincero com vocês, eu não tenho muitas esperanças de que a Câmara vá votar contra essa decisão do Supremo, porque ali nós temos muitos deputados que temem, sim, serem julgados por aqueles ministros. Infelizmente, é o que nós temos lá no Congresso Nacional. Era isso por hoje, meus amigos. Vamos aguardar, então, o resultado disso, desenrolar desses acontecimentos aí, e depois a gente volta para atualizar aqui, fazer novos comentários. Tá bom? Que vocês tenham todos um dia abençoado por Deus. Tchau.